Deus, o que foi que eu fiz? Eu só lembro que eu tava numa festa aí eu peguei o carro. A pista tava livre, sem radar. Resolvi ver se alguém tinha curtido a minha foto. Eles vão ficar bem, né? Quem é que tava na moto? Por favor, alguém pode falar comigo? Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN, Governo do Estado. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio. Feliz Ano Novo para você. Primeiro programa do ano. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Para a gente é um prazer muito grande poder entrar na sua casa toda semana e trazer novidades, trazer tanta informação, tanta gente boa falando a respeito do mundo, falando a respeito do mundo de negócios, do mundo de investimentos. E a gente quer deixar um agradecimento muito especial a todo mundo que nos ajudou a construir o programa Ponto de Equilíbrio durante o ano de 2020. Gente espalhada por esse Brasil imenso, gente espalhada por fora do Brasil, tanto brasileiro espalhado aí por fora, falando a respeito do mundo de negócios. Bom, pessoal, eu estou fazendo questão de participar desse primeiro programa do ano, falando um bocadinho a respeito da minha impressão do ano de 2020. Um ano atípico, um ano diferente, um ano que talvez nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginava uma situação dessa, né? Um momento de pandemia, um vírus desconhecido, né? Onde ele paralisa praticamente todo o mundo ocidental e alguns outros países espalhados pelo mundo, mas ele acaba tendo um impacto muito maior no mundo ocidental, né? Talvez não preparado adequadamente para viver nesse modo, né, de para tudo, fecha tudo, como a gente foi colocado e como a gente viveu ali nos primeiros meses, né? Um grande problema que a gente teve aí com a questão da Covid-19, né, e talvez na forma como ele foi conduzido, principalmente aqui no Brasil, né, infelizmente a gente até, é uma questão de saúde, os nossos políticos, eles politizaram o vírus, né? Seja de qual segmento for, de qual área, né, eles conseguiram, inclusive, politizar um problema sério de saúde, né? E as pessoas elas vieram com uma questão de totalmente fica em casa, né, fecha tudo, sem ter uma noção exata de que existem atualmente no Brasil entre 80 a 90 milhões de pessoas que não dependiam do Estado para nada, né, totalmente invisíveis ao sistema, né, eles não contribuíam com o imposto, mas eles também utilizavam muito pouco daquilo que o Estado ele fornece para a maioria dos cidadãos. E de um momento para o outro essas pessoas elas foram pegas sem poder trabalhar, sem poder fazer o seu dia a dia, levar a sua renda para dentro de casa e tiveram que ser incorporadas dentro do nosso sistema aí de benefícios ou o auxílio emergencial, né, que veio aí socorrer muita gente que ficou efetivamente sem o dinheiro até mesmo para a sua própria alimentação, né, de um momento para o outro, né. Isso acarreta para a economia como um todo, para a gente, né, para nós pagadores de impostos, né, um custo que a gente vai ter que pagar no futuro, né. O Estado ele tem duas formas de captar dinheiro. Ou ele se endivida, né, ele vai no mercado captar dinheiro para as suas necessidades, seja folha de pagamento, seja investimentos, seja as suas despesas, né, rotativas, ou ele aumenta a carga tributária. Essas são as duas únicas formas que o Estado ele possui de arrecadar dinheiro, né? Então a gente gastou, além daquilo que não estava previsto, né, a gente gastou um volume muito grande de recursos, né, o Estado gastou um volume muito grande de recursos, e essa conta ela vai ter que ser paga por todo mundo, né, ela vai ter que ser paga por toda a sociedade, né. Os primeiros meses eles foram complicados, eles foram difíceis. Depois dos 3 primeiros meses, o mercado já entendeu mais ou menos como é que o vírus ele se comportava, né, começou a precificar novamente os ativos, começou a precificar novamente o custo das operações,
e a gente volta a ter um pouco mais de, digamos assim, de norte naquilo que era efetivamente fazer e naquilo que efetivamente era possível fazer. Né? Tanto que nos últimos meses aí o país ele volta a crescer, a gente fecha negativo, porém bem menos negativo do que a maioria do mundo. Né? Tanto que o presidente do Banco Central do Brasil ele foi eleito como o principal presidente do Banco Central do mundo em 2020 pela gestão da crise, né? Pela atuação do Banco Central do Brasil na crise. Né? Então, assim, foi um ano de muito aprendizado para muitos de nós, né? Foi um ano de crescimento, um ano de aprimoramento pessoal e profissional para muitos de nós, mas é um ano que ele ainda vai trazer sérias consequências, aí, grandes desafios para 2021. E a gente fala já depois dos nossos entrevistados a respeito de 2021. A gente conversa agora com o Thiago Franco. O Thiago, ele é founder da Ímpar. A Ímpar é uma fintech que auxilia os investidores na tomada de decisão. Thiago, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença. Bom, fala um pouco a respeito da Ímpar. Fala um pouco a respeito de como é que ela surgiu, quais são os objetivos, como é que funciona a sua fintech. Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Oi, Márcio. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de falar para você e para o teu público. Parabéns aí pelo programa. Bom, antes de falar um pouquinho da Ímpar em si, eu acho que é mais falar um pouquinho do como é que surgiu a ideia, né? Como é que surgiu essa oportunidade. Né? Eu me formei na GV de administração, a faculdade sempre fala muito da linha de finanças, né? O caminho natural foi entrar no mercado financeiro. Logo no início já vim aqui para Itaim, já para Faria Lima aqui no BBA, depois fui para uma boutique de fusões e aquisições, onde a gente ficava ajudando basicamente executivos, empreendedores de sucesso a tomar decisões estratégicas financeiras, né? E um certo dia eu fui visitado pela minha gerente de investimentos, né, de um banco aí que foi teoricamente feito para mim, né? E essa gerente de investimento veio falar que eu teria que investir em tais produtos, porque aquilo ali fazia sentido para mim. Primeiramente, assim, esse banco tinha total capacidade de me conhecer, porque eu já tinha trabalhado lá dentro, né? Eles sabiam do meu nível financeiro, porque eles mesmos pagaram boa parte dos cursos que eu fiz, né? No início da carreira. Obviamente, depois eu me aprofundei bastante, mas no início da minha carreira, eles que pagaram, aí foram intensivões de curso de finanças, né? E aí, no final do dia, eu fui ver os investimentos, era aquele clássico de altas taxas, pouco rendimento, aquela coisa básica que é muito bom para eles e não para a gente, né? E no momento que eu comentei com ela, eu falei, não, isso não faz sentido nenhum, tal. Foi que ela puxou a segunda pasta. Eu já me assustei um pouquinho, falei, pô, de onde vem essa segunda pasta, né? E aí você olha, pô, realmente, os produtos melhoraram um pouquinho, mas não muito. Ainda eram produtos que eram melhores para eles do que para mim. E daí eu expliquei um pouco mais de como é que eu estava estruturado, como é que era a minha renda, como é que era a minha vida financeira, que é uma coisa que eles já deveriam saber desde o início. E aí veio a terceira pasta. Aí sim, produtos razoáveis, assim, não eram os melhores do mundo, mas eram produtos que já faziam sentido. Mas aí ficou sempre aquela luzinha, lampadinha na minha cabeça, que falou, pô, mas se para mim, que trabalho no mercado financeiro, tenho certificação, que é uma certificação que é o padrão aí de alta qualidade nos serviços de private banking, ali, de multifamily offices e tudo mais, esse era o serviço que estava sendo oferecido, pô, como é que estava sendo para os demais, né? Como é que estava sendo, o que estava sendo ofertado para os demais, né? De uma ou duas, assim, basicamente era ou eles não fizeram o trabalho que deveriam ter feito, ou não estavam nem aí, estavam querendo empurrar o mais rentável, ou ambos, né? Muito provavelmente ambos. E aí eu tinha um problema sério, né? Para trabalhar, né? Uma oportunidade muito séria, uma oportunidade muito boa, mas um problema muito sério que era, pô, vou atuar nesse mercado, vou atuar nessa brecha, mas como é que eu vou competir, né,
com pessoas que usam aí, vamos falar assim, a zona cinzenta do mercado, usam estratégias aí que não são com as quais eu concordo, né? E sempre colocam ali a luz naquela que o cliente está buscando, alta rentabilidade, tuas férias, tua aposentadoria linda e tudo mais, só que esquecem de colocar, de mostrar o que aquilo lá quer dizer, né? O tamanho do risco que o cara está correndo, quando aquilo faz sentido ou não faz sentido, por que teve uma rentabilidade muito alta no último ano, será que isso vai acontecer no final? Né? E naquelas regras ali, né, naquele negócio é muito difícil competir, porque o público também não conhecia muito, né? E foi bem bacana que teve um alinhamento ali que a CVM instituiu a figura do consultor de valor imobiliário, que, a meu ver, foi uma tacada ótima, uma ótima opção para quem quer fazer o trabalho direito, né? Ao contrário do agente autônomo, do gerente do banco, do corretor, que são contratados pela corretora, o consultor de valor imobiliário ele é contratado pelo cliente, é independente e tem acesso aí a qualquer opção do mercado, né? Então, por regulação, você tem o compromisso de entender o cliente, entender o que ele está querendo, o que faz sentido para ele, você é responsável por essa análise, mas ao mesmo tempo você pode recomendar para ele tudo que está disponível no mercado, né? Que faça sentido para ele. Então você pode chegar e, para previdência, o teu caso faz sentido, para outro caso investir em ações diretas, investir em ações através de um fundo, através de um gestor, tem várias opções aí que estão disponíveis, né? E que cada uma se adapta mais ao tamanho do portfólio, ao tamanho do risco, ao conhecimento que esse cliente tem, né? Que é tudo isso que faz parte da análise que a gente tem que fazer e no final escolher o que é o melhor para ele, né? Porque assim, no final do dia pode parecer até um detalhe, né? Mas assim, os incentivos são o que fazem a diferença toda. E na questão do consultor de valor imobiliário, o incentivo que ele tem é para atender bem o cliente. O incentivo de um gerente, de um corretor, de um agente autônomo, ele está em fazer um bom trabalho para aquela instituição para que ele trabalha, né? No final do dia, esse é o principal incentivo que ele tem, né? E aí, a IMPA, o nosso principal objetivo é dar esse poder para o cliente, né? Para o cara que já é mais conhecedor, já entende melhor, você dar ferramentas para ajudar ele a tomar melhores decisões. Então, a gente tem lá um consolidador de carteira, que mostra algumas análises ali já de detalhe de investimento e tudo mais. Se você pegar a parte premium que a gente também fornece, tem muito mais detalhe, que é feito meio que ad hoc, a 4 mãos, junto com o cliente. E para o cara que não tem tanta facilidade, a gente consegue ajudar ele não só a montar um plano de investimento, a ver onde faz sentido investir, a ver que tipo de risco ele está disposto a assumir antes de que tudo acontece, né? E depois e ajudar ele a tomar a decisão e transformar a experiência de investir como algo muito simples. Sobrou um dinheiro aqui, em vez de eu ficar 1, 2 meses, que eu já vi vários clientes fazendo isso, ficar com esse dinheiro parado na conta, já tenho um plano montado, já sei onde que me manda uma mensagem, a gente vai lá e executa uma ordem de investimento, né? Para aquele investimento que já está pré-estipulado. Então são coisas de minutos, assim, a gente já consegue fazer. Em alguns bancos até, e algumas corretoras até dão condições preferenciais para quem trabalha com a gente. Outros a gente tem que entrar vamos falar assim, no padrão normal, mas no final do dia, hoje, a gente já pode falar que investimento é uma commodity, então efetivamente você acha coisas extremamente similares em qualquer lugar, né? Diferente, muito diferente do que era 5, 10 anos atrás, em que você tinha, cada instituição tinha ali sua caixinha com produtos específicos. Hoje você tem os mesmos produtos disponíveis em quase qualquer lugar e algumas corretoras, algumas instituições estão mais agressivas em buscar esses recursos, outras nem tanto, porque estão protegendo ali seus silos, né? E a gente consegue navegar por fora dessa discussão toda, tendo alinhamento total com o cliente, né? E
dando efetivamente o poder para quem deveria ter o poder desde o início, né? Pô, você que economizou o teu recurso, deixou de usufruir do presente para guardar para o futuro, pô, você que tem que ter a força de decisão, o poder da decisão e não ficar à mercê aí dos investidores, dos corretores ou gerentes, dos vendedores do banco, né? Basicamente é isso. Assim, o trabalho é feito por profissionais aí de extrema confiança, extrema sabedoria. A gente prefere ter menos clientes do que ter muito cliente com pouco serviço, né? A gente prefere ter um cliente fiel, um cliente que fique com a gente mais tempo, e o nosso objetivo é cada vez mais usar da tecnologia para poder atender mais gente, né? E com qualidade, né? O nosso principal aspecto aqui é a qualidade, é fazer a coisa de uma forma eficiente e sem conflito nenhum de interesse, sempre prezando a experiência do cliente, prezando pelo que o cliente, o que é melhor para o cliente no fim do dia. Acho que a máxima aqui é como eu gostaria de ser atendido se eu estivesse na posição do cliente. A gente quer sempre seguir esse espírito. Bom, obrigado aí, Márcio, espero ter contribuído aí e fico à disposição. A gente conversa agora com a Tati Mendonça. A Tati é uma daquelas brasileiras que estão espalhadas aí pelo mundo. A Tati, ela está lá na Alemanha. Tati, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, a gente bateu um papo ali rapidinho nos bastidores, você falando que trabalha hoje no setor de turismo, trabalha em gastronomia. Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio essas histórias. Fala um pouco desse momento da pandemia, como é que tá por aí nesse momento, como é que tá o pós-pandemia, tá todo mundo falando numa segunda onda. Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Alô, pessoal. Quem está falando aqui é a Tati Mendonça. Estou falando diretamente da Alemanha. Obrigada a todos aí do programa Ponto de Equilíbrio. Márcio, muito obrigada aqui pelo espaço. Vou falar um pouquinho de como é que está o panorama na Europa nesse momento. Então, 2021 chegou. Estava todo mundo ansioso, né? Aquela coisa da renovada, da esperança quando muda o ano, da gente ter a certeza que vai ter um ano melhor. Mas as coisas não começaram assim como um passe de mágica, a gente já sabia disso. Mas fica aquela esperança e aquele sentimento de renovação. Aqui na Europa a situação está bem complicada. Na Alemanha especificamente, nós entramos em lockdown no início de novembro, com aquela esperança de que ele iria até dezembro, mas todo mundo no fundo sabia e todo mundo já estava falando que o inverno ia ser um dos mais desafiadores que a gente já teve. E realmente foi. Então, no final do ano, os números aqui foram realmente muito ruins. A coisa deu uma desandada, então, assim, o número de pessoas infectadas e de falecimentos aumentou muito. Mesmo a gente começando no finalzinho do ano com a vacina, que a gente sabe também que tem um tempo aí para conseguir fazer essa super operação, né, de vacinar todo mundo que precisa ser vacinado. Enfim, tem uma priorização agora das pessoas com mais idade, das pessoas que trabalham no sistema de saúde, das pessoas que estão com mais risco de serem contaminadas. Mas então as notícias ainda não são muito boas daqui. A gente ainda está faltando, assim, por mais que a gente tenha, por mais que as autoridades tenham pedido para as pessoas não celebrarem no final do ano, para a questão de não viajar, não se aglomerar, isso também não foi muito evitado. Acho que foi na medida do possível por algumas imagens que eu vi. Então, provavelmente nas próximas semanas a gente também vai ter essa conta aí do final do ano. Mas, enfim, claro que continua a esperança. Claro que a gente sabe que daqui a pouco isso vai acabar, só está demorando bastante, né, gente? Mas, enfim. Então, assim, o que eu tenho de perspectiva nisso com relação a turismo, que é a área que eu atuo? Aqui para a Europa, a gente já sabia, como eu falei para vocês, que o inverno ia ser bem complicado. Então, o lockdown foi estendido até dia 31 de janeiro, a princípio, para que eles possam vacinar as pessoas e verem o que vai acontecer. Vamos ver como é que vai ser fevereiro e março, mas eu não imagino de uma abertura de fronteira no primeiro semestre para os brasileiros, tá? Eu acho que talvez por volta de abril a gente tenha uma abertura de fronteira nos países próximos aqui, para quem mora aqui mais perto, começar um movimento de viajar. Mas vai tudo dependendo dos resultados, né? Mas eu imagino que
talvez o segundo semestre é o que a gente realmente vai conseguir viajar aqui para a Europa. Enfim, então assim, as notícias não são ótimas, né? Queria muito estar aqui falando para vocês que está tudo funcionando, que está tudo indo bem. A gente continua com essa esperança, mas aqui a gente ainda não teve esses resultados ainda. Então agora é se cuidar e esperar que em breve a gente consiga aí fazer tudo que a gente está precisando fazer, né? Principalmente viajar e dar uma esparecida. Então desejo um ano muito cheio de realizações para todos. E assim que possível, espero vocês aqui na Europa, aqui na Alemanha, tá bom, gente? Muito obrigada. A gente volta agora falando um pouco a respeito do cenário de 2021, como é que a gente enxerga 2021. Só que antes de falar de 2021, eu quero terminar aqui falando um pouquinho a respeito do último trimestre do ano. A gente teve uma demanda reprimida muito grande, o país ele volta a crescer no último trimestre, a gente teve falta de vários produtos, a gente teve falta de papel, a gente teve falta de papelão, a gente teve falta de plástico, a gente teve uma série de demandas aí que não foram atendidas pela indústria, por isso a gente está sentindo um pouco mais agora o peso da inflação nesse começo de ano, né? O IGPM, que é um dos índices aí, feito pela Fundação Getúlio Vargas, ele teve um crescimento muito grande, atípico, né? E anormal para o período, mas também é muito baseado ali naquilo que a gente tinha de demanda reprimida, né? Quando você começa a reabrir novamente a economia, você tem um crescimento muito grande e você efetivamente, como as fábricas e indústrias ficaram paradas, você tem ali uma tentativa de retomada, né? E o preço ele acaba subindo, porque você tem uma procura muito grande e você tem falta de vários itens e vários produtos, né? Então, eu não acredito que isso deva refletir em 2021. Eu acredito que em 2021 a gente tem um IGPM um pouco mais controlado, mais comportado, a gente tem a própria inflação também ali, o IPCA controlado dentro do centro da meta, a gente volta a crescer de uma maneira consistente em 2021. A taxa Selic ela deve ter alguma coisa de elevação, mas muito pontual. O mercado está precificando ela para o final de 2021 a 3%, né? A gente está em 2% hoje. Vai depender muito do comportamento de consumo, de inflação, né? Ou até mesmo da demanda dos próprios investidores pelo custo de refinanciamento da dívida pública. Essa questão do custo da Selic ele vai depender muito de como é que o mercado vai estar rolando aí a dívida pública ou vai estar pressionando o governo para poder estar recebendo um ticket ou estar pagando um pouco mais para esse refinanciamento durante o ano de 2021. Uma das coisas que eu acredito que vale a pena a gente prestar atenção no comportamento do mercado também, agora que foi confirmada a vitória dos democratas lá na presidência dos Estados Unidos e também confirmada a vitória dos democratas no legislativo, né, você pode ter uma frouxidão um pouco maior fiscal, né, devido ao problema da pandemia em si, lá nos Estados Unidos, né, e isso pode trazer um pouco de, digamos assim, um pouco de instabilidade, né, nos mercados, porque já existe, até mesmo dito nos próprios discursos, né, uma tendência aí do Partido Democrata de uma maior carga tributária, principalmente nas empresas, né, e nas empresas de tecnologia, né? O mercado já tem refletido isso, as bolsas já têm refletido isso. Um cenário também que eu acho que vale a pena a gente prestar muita atenção, devido à aproximação do Partido Democrata com a China, como é que esse mercado ele vai se comportar, né? A gente tem alguns picos de tensão na China, lá com Hong Kong, com Taiwan, né? E isso pode ter também um pouco de impacto no mercado mundial, né? Como é que vai se comportar essa relação, né? Até mesmo ali com a questão com o próprio Japão, né, o avanço ali no mar ocidental, ali na China. Então são algumas coisas que a gente deve estar aí acompanhando ao longo do ano, a própria tensão ali da China também com a Índia, isso pode ter algum reflexo, né, no mundo econômico, né? A título de Brasil, só reforçando, Selic estabilizada, a inflação estabilizada, a gente deve ter um ano extremamente interessante na Bolsa de Valores. A gente teve um ano de 2020, isso deve acontecer novamente agora, um acesso muito grande da pessoa física nos fundos imobiliários, né, com retorno bem interessante aí para o investidor. Bom, essa é a minha impressão a respeito de 2021. Volto a desejar para você que seja um ano de muita saúde, né? Se cuide, se você não precisar, fique em casa. Se você precisar sair de casa, né, se redobre de todas as seguranças necessárias, né, conforme as autoridades aí de saúde. Se cuidem. Tenham um bom ano de 2021 para todos nós. Grande abraço.
Ai, meu Deus. O que foi que eu fiz? Eu só lembro que eu tava numa festa aí eu peguei o carro. A pista tava livre. Sem radar, resolvi ver se alguém tinha curtido a minha foto. Eles vão ficar bem, né? Quem é que tava na moto? Por favor! Alguém pode falar comigo? Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN, Governo do Estado.